Saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Feliz de estar aqui mais uma vez. Há 2 meses que eu não aqui. Peço agradecer com os irmãos. E eu estou feliz em vê-los aqui, com o Pedro ali, nosso ancestral, dos fundadores aqui da congregação. E também ver aqui os irmãos ali, a irmã Ribane, a família, o Zé Pedrinho, a irmã Celina, Miranda, Paula, toda a Márcio, e a família, e o irmão Cardoso aqui, que é cadeira cativa, meu bichinho, glória a Deus. E aqui a garotada, as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, todos na bênção do Senhor. Vamos ministrar aqui a palavra do Senhor por alguns minutos e depois estaremos celebrando a ceia do Senhor. A carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos a servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Também herdeiro de Deus por Cristo. Bom, tornar-se filhos de Deus tem realmente um processo, de transformação. Às vezes a gente conversando com algumas pessoas que não são crentes, e elas dizem assim: eu também sou filho de Deus. Por que fala assim? Porque acha que é realmente filho de Deus. Mas que para se tornar filho de Deus é necessário passar por um processo do novo nascimento. E isto, porque não conhece, não sabe as coisas de Deus, então diz simplesmente que é filho de Deus. Porque não é realmente filhos
mas sim criaturas, né? Aquilo que é criado por Deus, criaturas de Deus, né? Para se tornar filhos, tem que nascer de novo, né? Nascer de novo. Paulo fala aqui da plenitude dos tempos. Isto, o que vinham falando os profetas antes de Jesus. A plenitude dos tempos, ou a plenitude dos gentios, os tempos para chegar ao tempo dos gentios. Que plenitude é essa? É completando o tempo determinado por Deus, anunciado pelos profetas, que iria chegar esse tempo. E que era estranho para o povo de Israel, né? Eles jamais aceitariam uma aliança com os gentios, para andarem juntos, para estarem juntos, para servir a Deus juntos. Jamais eles queriam aceitar isso. É tanto que para alguém se interessasse em servir ao Deus de Israel, teria que se tornar um judaizante, ou um praticante do judaísmo. E então teria que aderir todos os costumes do povo de Israel, todo o sistema judaico, até a circuncisão eles tinham que aceitar para se tornar um judaizante, né? Era como alguém que se converte a Jesus, vem para a igreja, se converte a Jesus, então tem que passar pelo batismo, né? Para Israel era a circuncisão, para a igreja é o batismo. O batismo é a prova do arrependimento que João Batista pregava, né? Ele dizia: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas depois de mim vem um que este é mais poderoso do que eu, batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, para Israel, a circuncisão era a aliança que um gentio tinha que fazer para se tornar um judaizante. Se alguém quisesse aderir os costumes de Israel para servir a Deus e não aceitasse a circuncisão, ele também não era impedido de fazer todos aqueles rituais, porém ele não era chamado de judaizante ou praticante do judaísmo em nenhum processo, era chamado de piedoso, né? Era de piedoso, porque servia ao mesmo Deus de Israel, porém não aceitava a circuncisão, não tinha esta aliança, né? Mas mesmo assim ele era aceito e era considerado piedoso, né? No caso de Cornélio, a Bíblia não diz aqui que ele era circuncidado. A Bíblia diz que ele era varão piedoso, porque praticava todo o costume de Israel e não era judeu, né? Mas celebrava ao Senhor os sacrifícios, as orações, as esmolas, as dádivas, o que o Israel fazia, ele fazia também. Parece que não era circuncidado, pois era considerado um piedoso, né? Mas quando Jesus chega, aí a história muda, porque Jesus
começa a juntar judeu e gentil, israelita e gentil, né? De todas as nações. Quem quisesse vir, ele não fazia questão de separar, não separava, ele reunia e unia, né? Veja que ele era muitas vezes questionado por entrar em casa de pessoas que não eram judeus, certo? Quando ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, Cafarnaum é o território de Galileia, certo? Todo aquele território era poucos judeus que habitavam ali, mas a maioria daquela cidade era gentil, povo gentil. Tanto que Isaías, profetizando no capítulo 9, né, ele diz que terra de Zebulon, de Naftali, terra que andava na sombra da morte, agora viu a grande luz, né? Então ali ele falava caminho do mar, Galileia do gentil, da além do Jordão, né? Quando ele diz caminho do mar, Galileia do gentil, da além do Jordão, estava dizendo que era um território habitado por gentil, não era território judeu, né? E Jesus entra nesse território e ele se dirige às nações judias, né? Quando ele estava fazendo milagre, muitas coisas grandes, e de repente ele fugia do meio daquele povo e saía sozinho, ia para outro canto. Quando ele chegava lá, a multidão chegava de novo, cercava ele e perguntava: mestre, onde tu estava? Nós te procurando aqui, agora te encontramos aqui. E ele disse: é necessário que eu vá a outro povo, porque também para isto eu fui enviado, pregar para eles também, né? Para povo desconhecido. Galileia do gentil, onde é que ele estava? Na Galileia do gentil, certo? E ali foi aonde ele formou a sua igreja, certo? E quando ele chamou Pedro e Tiago, João, André, que parece que foram os 4 os primeiros que ele chamou, eles estavam onde? Estavam pescando, certo? Pescando. E eles eram quem? Eram judeus. E aquele território era gentil, mas eles eram judeus e habitavam ali. E foi quando Jesus escolheu eles, eles estavam pescando, mas eles eram judeus. A Bíblia fala aqui que Pedro era um zelote. E sabe quem era o zelote? Um grupo de judeus, guerrilheiros, eles formavam grupo para entrar em guerra contra os romanos, querendo libertar o povo de Israel dos romanos, das mãos dos romanos. Então era uma batalha que eles tinham. Então Pedro era um deles, desse grupo, certo? E naquela cidade de Cafarnaum havia coletoria, alfândega, cobradores de imposto, e um deles era Zaqueu, né? Outro deles era Mateus, né? Que tinha por nome de Levi. E esse Levi era cobrador de imposto, e Pedro tinha uma raiva desse camarada, tinha uma revolta, porque tudo que Pedro arrendava, que Pedro colhia, tinha que pagar imposto para Levi, passar na coletoria de Levi e deixar ali o imposto. Ele era revoltado. O camarada, agora você imagina, e é a mesma coisa de hoje, o camarada passar a noite sacudindo aquela rede nas águas frias do rio Jordão, nas águas do mar da Galileia, que ali é o rio Jordão, Galileia do Gentil, certo?
Mar da Galileia. E passar a noite sacudindo aquela rede. Eu trabalhei uns 5 meses ali nas margens do rio Catu, ali no Aquiraz, e a gente dormia lá. E é um lago grande, eles fecharam lá perto da prainha, fizeram uma parede, e para cá, voltando até a BRACE, é um lago grande, é o lago do Catu. E tem muito peixe, né? E a gente passava a noite, dormia lá, e eles passavam aqui ouvindo a pancada dos pescadores. Eles saíam, aí já escurecendo numa canoazinha, soltando a rede, né? A rede alta, grande, porque lá é fundo, né? Então estava até lá embaixo. Eles iam a uma distância enorme com aquela canoa soltando aquela rede, muitos metros. Depois eles voltavam com as varas de ferro, mais ou menos assim, desse tamanho, na mesma canoa, batendo na água. Eles davam uma pancada na água, estrondava embaixo, o peixe fica atormentado, fica doido e sai desnorteado e bate na rede, né? Então aí depois que eles chegam, vão estendendo a rede, depois volta batendo, aí depois volta colhendo, levantando a rede para colher o peixe, né? E os peixes grandes, porque a mar é grande, né? Só pega peixe grande. É o tilápia, lá tinha muito, né? Quando também tucunaré, mas era tilápia, peixe grande. Eles voltavam colhendo. Passava a noite nessa arrumação. Quando era de manhã, eles passavam perto de nós com as canoas cheias de peixe, né? De manhã, amanhecer o dia, eles já passavam de volta para ir para casa, mas passava a noite, né? Aí eu me lembrei da pescaria de Pedro, né? Passava a noite daquele jeito. Mas de manhã, de volta, tinha que passar lá na coletoria de Levi para deixar o imposto. O cara não era revoltado? Tinha, era revoltado sim, né? Porque tinha que pagar o imposto. Passava a noite naquele frio, o mar da Galileia, né? Com certeza é muito frio, sabe por quê? Porque é um deserto, e todo deserto, durante o dia é muito quente, mas quando chega a noite, a temperatura cai. E lá, por exemplo, o fenômeno lá é até diferente, chega a zero. A temperatura chega a zero. E então a noite toda fria. E eles pagavam o imposto, era revoltado com isso, certo? Mas era ele e André, Tiago e João, eram judeus, moravam ali, e era cidade gentil, certo? E Jesus foi morar nessa cidade, aonde era toda gentil. Veja bem que um centurião veio ao encontro de Jesus. Esse centurião era romano, e veio ao encontro de Jesus dizendo: o meu servo está quase morrendo, vai logo para curá-lo ele. E aí Jesus disse: nós vamos agora. Mas ele se sentiu incapaz de receber Jesus na sua casa e foi dizendo logo: olha, não precisa o senhor ir lá, porque eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas uma palavra tua é o necessário, é o bastante. Aí Jesus sentiu aquilo como um ato de fé muito grande. Ele disse: olha, nem mesmo em Israel eu vi fé assim. Vai, o teu servo já está curado. Louvado o nome do Senhor. Aí chegou outro, também apavorado, chamado Jairo: mestre, minha filha também está morrendo. Tu pode ir agora para curar ela está morrendo. E Jesus demora um pouco e ele começa a se apressar e dizendo: olha, se o senhor não for logo, ela vai morrer. E quando Jesus resolve ir com ele, aí chega uma mulher por trás de Jesus e pega nas suas vestes. Tocou nas orlas das vestes de Jesus.
do manto de Jesus. Quando ela tocou, ela foi curada. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada. Aí Jesus, que ia apressado junto com Jairo, para ir à casa de Jairo, parou. Aí deixou Jairo em situação difícil, né? Ele estava apressado. Ia levando Jesus. E quando Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aí todo mundo olhou para ele e disse: mestre, todo mundo toca em ti. Todo mundo passa aqui, se encosta em ti. Tu não diz que alguém te tocou? Alguém me tocou com fé. Porque eu senti sair do meu corpo virtude para curar. Louvado o nome do Senhor. Aí a mulher não suportou, porque ela estava ali se escondendo. Mas ela não suportou. Vai lá para frente de Jesus, se ajoelha e diz: agora pode me dar minha sentença. Eu estou curado, mas se eu quiser agora fazer aqui o que quiser, porque eu errei. Da maneira como eu estava, eu não podia tocar num homem. E eu toquei no Senhor. Aí então o que ele disse? A tua fé te salvou. Louvado o nome do Senhor. A tua fé te salvou. Volta. É? Então, e aí quando Jesus levanta de novo para ir com Jairo, chegou um mensageiro e disse: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. Aí, irmãos, o que aquele homem não queria era ver a sua filha morta. Ele, até então, ele estava levando Jesus. Agora Jesus é que estava levando ele. E aqui, quando você não pode mais agir, mais fazer nada, é Jesus quem te leva. É Jesus quem vai resolvendo a causa. Todos os nossos recursos não resolvem coisa nenhuma se Jesus não entrar na causa. Louvado o nome do Senhor. Tem até um ditado no meio dos irmãos. Um ditado no meio dos irmãos que só Jesus na causa, né? Não é assim? Mas é bom, é verdade. É só Jesus na causa. É. Quando Jesus entra na causa, a coisa muda. Ali já com certeza sentou-se, né, e ficou agora como seria a sua chegada na sua casa para ver sua filha morta, né? Agora Jesus vai levando Jairo, desanimado. Mas Jesus levantou ele, deu uma palavra e disse para ele: não temas, tenha bom ânimo, ela viverá. Louvado o nome do Senhor. Esta palavra é para nós, é para você hoje. Tenha bom ânimo. Quando Tiago fala lá, dá uma advertência aos irmãos e diz: vós de duplo ânimo, levantai-vos. O que quer dizer com isso? Vocês que estão duvidosos, coração dividido, desanimado, sem fé. Duplo ânimo, irmãos, não é a pessoa que tem ânimo demais, não. É o que está dividido, é o que está de pensamento dividido, é o que está com o coração dividido, desanimado, sem fé, né? Aleluia. Duplo ânimo. Glória a Jesus. E Jairo estava assim. O Senhor levanta, vai com Jairo até sua casa e encontra lá uma multidão chorando. Aí quando Jesus entrou e disse: olha, vocês estão chorando por quê? A minha não está morta não. Aí quem estava chorando começou a rir. Rindo de Jesus. Porque Jesus falou: ela não está morta não. Ela dorme. Aí começaram a rir de Jesus. Aí ele disse: vocês são muito aí, vamos tudo lá para fora, vamos. Não vai ficar ninguém aqui para ver o milagre. Então, por causa da incredulidade de vocês, ninguém fica aqui dentro. Pode sair tudo lá para fora.
botou tudo lá para fora. Saiu tudo, ela pegou na mão da menina e a menina levantou, entregou o pai, viva, com saúde. Pronto, aconteceu o milagre. Louvado o nome do Senhor. Mas vamos voltar à doação de filhos. Jesus veio preparar, certo, o povo de todas as nações para serem chamados filhos de Deus, certo? O apóstolo João, lá no capítulo primeiro do livro de João, ele diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí diz, filhos não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Filhos da vontade de Deus. Mas vindo a plenitude do tempo dos gentios, né? Plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, certo? A lei, ela conduzia o povo, certo? Através dos sacerdotes, dos apóstolos, dos profetas. A lei, quem exercia mesmo era os sacerdotes, certo? E de maneira que se tornava fardo pesado para o povo, certo? Fardo que nem eles mesmos podiam carregar, mas era obrigado o povo a carregar, certo? O fardo da lei. E esta lei era como um espelho. Paulo diz que era como um espelho, que alguém olhando para o espelho vai ver que está sujo, está com o rosto sujo. Porém o espelho não vai limpar o sujo da pessoa. Era o que a lei fazia, mostrava o pecado da pessoa, porém não libertava do pecado, certo? Só existia a lei sobre a pessoa. Então, nascido de mulher e nascido da lei, certo? Quer dizer, veio no tempo da lei. Então ele diz assim, eu não vim para abolir com a lei, mas para cumprir com a lei. Paulo mais na frente ele diz assim, olha, Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Paulo diz também que a lei era como o alho. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o alho, né? Meus irmãos, graças a Deus, já sabem o que é um alho, né? Quem é o alho, certo? A lei como um espelho que mostra o sujo, mas não limpa. E a lei mostra o pecado, porém não liberta do pecado. Agora o alho. A lei como o alho. O alho é aquela pessoa que conduz o filho até a sua maioridade e entregar ao pai. Paulo diz aqui, olha, o menino era conduzido por tutores, que é o alho, e curadores, até a idade de entregar ao pai. Então a lei conduzia o povo até entregar a Jesus, certo? Jesus, nascido da lei, mas para que cumprisse a lei, tinha que chegar e findar em Cristo. Paulo na vez diz que o fim da lei era Cristo, certo? Isto não aconteceu. O povo de Israel não se remiu a Cristo. A lei em Cristo veio para remir o povo do pecado e conduzi-los a Deus.
certo? A lei conduziu o povo até chegar a Jesus. Jesus chegou, então Jesus agora é quem conduziu o povo até a Deus. Como aconteceu? Aí teve que formar a igreja. Os seus seguidores começaram a seguir, uma multidão seguindo a Cristo, curando, expulsando demônios, fazendo maravilha, e o povo lhe seguia. Lá no deserto faltava comida, 3 dias sem comer, eu não sei como estava aguentando. Porque quem está com Cristo aguenta mesmo, né? A gente está olhando para Jesus, não sente fome, certo? Não desfalece. Aleluia. É tanto que Jesus disse: eu tenho medo de despedi-los eles, porque até aqui estiveram comigo. Aleluia. Ele estava dizendo: enquanto eles estão comigo, eles não sentem fome, não sentem nada, mas quando eu despedir eles, eles vão desfalecer pelo caminho. Então, o que ele disse? Não posso despedi-los eles, Senhor. Eles vão desfalecer no caminho. Mas, Senhor, onde é que nós vamos arrumar comida para tanta gente? Uma multidão que lhe acompanhava, certo? Mas uma certa vez, quando Jesus estava reunido com esta multidão, ele começa a trazer uma doutrina, um ensinamento, e dizendo a quem era ele, o que ele tinha vindo fazer, de onde é que ele veio, quem ele era. Eles começaram a se escandalizar e começaram a deixar Jesus, ficou só os discípulos, só os apóstolos. Aí olharam para Jesus, o Pedro disse logo: Senhor, com essas palavras duras aí, quem ele pode suportar? Foi-se embora tudo. Vocês também não querem ir com eles, não? Né? Vocês também não querem também, não? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Ele está dizendo: esse povo saiu aí, mas não sabe para onde eles foram, não. Ele não sabe nem o que foram fazer, para onde eles foram. E para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Né? Com os ensinamentos de Jesus, para remir o povo da lei e do pecado, certo? Veio para remir o povo da lei e do pecado, cumprindo-se o tempo da plenitude dos gentios, cumprindo-se a plenitude dos gentios, quer dizer, completou o tempo em que os gentios iam se aproximar de Deus agora, certo? E quem era que ia levar os gentios a se aproximar de Deus? Aí Jesus disse, lá no capítulo 14, versículo 6 de João. Como é que está escrito? Quem era que levava o povo agora a Deus? Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado o nome do Senhor. Aí nesse caminho para chegar a Deus, judeus e gentios se juntam agora no mesmo caminho, andando pelo mesmo caminho. E chega-se a Deus, certo? Aí se juntava a Jesus, muita gente, judeus, não judeus, tudo seguindo a ele, certo? Mas quando chega a formação da igreja, certo? A formação da igreja, na pregação dos apóstolos, Pedro, Tiago, João pregando, anunciando o Evangelho, aí era gentil se convertendo a Cristo, príncipe de sinagoga. Paulo pregou numa sinagoga lá em Éfeso, se eu não me engano.
E o príncipe da sinagoga se converteu a Cristo. Sabe quem era o príncipe da sinagoga? O dirigente da congregação. E era um judeu, que é quem dava instrução na sinagoga, onde Jesus lhe recomendou aos discípulos: olha, vocês fazem tudo que eles disserem, porém não façam como eles fazem, né? Porque eles ficam brigando para sentar na cadeira de Moisés. Que havia na sinagoga 2 cadeiras, e cadeira feita de pedra, o altar e as 2 cadeiras. Uma era a cadeira de Moisés e a outra a cadeira de Elias. Uma representava a lei e a outra representava os profetas. Então, na hora de... Por isso que Jesus chegou lá no templo, na sinagoga, e disse: traga-me o livro. Porque na sinagoga tinha uma pessoa exclusivamente para cuidar dos livros. Você não chegava e ia lá e pegava o livro, não. A pessoa pedia: eu quero ler o texto tal. Aí o camarada lá pegava o rolo, né, que era um pergaminho, e levava e entregava para aquela pessoa, e ela escolhia o texto que ela queria ler. Quando Jesus chegou e pediu: traga-me um livro. Aí ele trouxeram para ele um rolo, entregou a ele, ele abriu lá do profeta Isaías, capítulo 60 ou 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou a pregoar as boas novas aos cativos do cativeiro, a libertar os cativos do cativeiro e curar os enfermos. Então, maravilha que Jesus falou. Aí quando ele leu esse texto, ele fechou novamente, entregou ao camarada lá e disse: hoje esta palavra se cumpriu aqui na minha vida. E ele estava dizendo que era ele que estava sendo enviado para fazer aquilo que o profeta tinha escrito, tinha anotado. Louvado o nome do Senhor. Então, lia o livro em pé, todos liam em pé. O sacerdote, quem estava aqui para dirigir o culto, lia também em pé a palavra. Mas para explanar, dar uma mensagem, um discurso, era sentado na cadeira, era sentado na cadeira, lá na cadeira de Moisés. Eu imagino que se fosse um assunto concernente a Moisés ou a lei, seria a cadeira de Moisés. E se fosse um assunto concernente aos profetas, seria a cadeira de Elias, para dirigir ao povo, que era representante de Elias. Então eles tinham esta prática religiosa, e o que Jesus estava fazendo agora? Unindo gentio e judeu para a formação da igreja. Enquanto ele estava andando com o povo, ele não falava nada sobre a igreja, ele falava sobre o reino dos céus. Quando ele é ressuscitado, se reúne com os discípulos, ele chama Pedro e diz: agora eu te dou a chave dos céus. E a igreja edificada sobre esta rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, naquela hora em diante, Jesus estava formando a igreja, e o pastor era Pedro, e o auxiliar era João. Pastor Pedro e João auxiliar, que estava agora comissionado a dar continuidade à igreja, e recomendou que não saísse da cidade,
não fossem fazer nada, até que do alto fossem revestidos de poder. Glória a Deus, aleluia. Eles ficaram no templo esperando esse dia, e uma multidão com eles, chegou a uns 500 pessoas no templo esperando esse dia, mas foram desistindo, como ainda é nos dias de hoje. Foram desistindo, a Bíblia diz aqui que era mais ou menos uns 120 no dia do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, na festa de Pentecoste. Agora você imagina, uma grande festa em Jerusalém. O que esse povo estava fazendo? Porque lá no templo só tinha mais ou menos 120 pessoas. Em meio a uma festa, lá dentro do templo, mais ou menos 120 pessoas foram os que foram batizados com o Espírito Santo, porque eram os que tinham lá dentro. E era no meio da festa, Após eles batizados com o Espírito Santo, então eles, fortalecidos, cheios agora do poder do Espírito, eles podiam agora pregar, podiam sofrer perseguições, tudo que veio contra eles, e não desistiram da fé. Louvado o nome do Senhor. Não desistiram, não abriram mão dessa fé. Perderam tudo. Alguns deles perderam as suas fazendas, perderam suas lojas, perderam suas casas, foram morar em cavernas, escondidos, mas não desistiram da fé. É bem interessante nós pensarmos nisso, irmãos. O que deixaram, o que trazia a eles fazerem isto? Que fé era essa? Que determinação era essa? Que abandonava tudo, mas não abandonava a fé. Capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que é só falando destes homens. Chegou o momento, no versículo 30, versículo 32, o autor da carta diz assim: olha, me faltaria tempo para falar destes homens. Aí começa, de Jefté, de Baraque, de Gideão, de Sansão, de Davi, dos apóstolos e de todos eles, e assim, porque alguns, pela fé, fizeram exército poderoso, bater em retirada, outros foram cerrados no meio, outros lançados ao fogo, abandonaram suas casas, moravam em caverna, vestiam-se de pele de cabra e carneiro, e assim, mas o mundo não era digno deles. Louvado o nome do Senhor. O mundo não era digno deles, por isso ele não se importava nem com as suas casas, onde morava, porque nesta fé também viveu Abraão. O mesmo autor da carta aos Hebreus diz que pela fé, Abraão, sendo ele um homem fazendeiro, de boas condições financeiras, vivendo pelo deserto, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, não construindo casa para si, porque almejava uma morada celestial. Aleluia, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A pessoa, o pai da fé, Abraão, traz este exemplo, morando com Isaac e Jacó pelo deserto, não construindo casa para si, porque almejava uma morada celestial. Louvado o nome do Senhor. E às vezes eu até pergunto: nós somos crentes? Nós somos crentes? Glória a Deus. Será que a nossa alma está mesmo apegada a Cristo? Tá? Como
como disse Paulo, arraigada em Cristo. Sabe o que é arraigado? Agarrado, colado em Cristo, edificado em Cristo. Aleluia. O que nós estamos mesmo almejando? A salvação, a vida eterna, os céus, as coisas edificantes dos céus celestiais, ou estamos apegados a algo material, coisas boas, beleza, bonitas deste mundo, ilusórias, que queremos muitas vezes a luxúria, o bem-estar, não queremos ser maltratados, desconsiderados. Algum deles até diz que eu sou servo de Deus, não é para ser assim não. Eu sou servo de Deus, não é para sofrer assim não. Sou filho de Deus. O mundo não era digno deles. Aleluia. Glória a Deus. O mundo não é digno de nós. E você tem um compromisso, um chamado de Deus, uma convocação. Quem é chamado por Deus, ele vai chamado para sofrer. Jesus diz isso lá no capítulo 14, versículo 14 de João, de Lucas. Pode conferir aí como é que está escrito. 21:19 de Lucas. 21:19. Vocês sofrerão perseguições, serão presos, açoitados, muitos serão mortos, mas não vai cair um cabelo das vossas cabeças sem a permissão de Deus, porque na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Louvado o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos celebrar a ceia do Senhor esta noite.